E mais um vídeo sobre a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Mais um, de novo, só se fala sobre a Olimpíada de História do Brasil. Pô, cara, de novo, cara! Não, gente, mas é sério. Eu preciso gravar esse vídeo. Esse vídeo aqui é muito urgente, porque eu cometi um erro no último vídeo que eu gravei. E eu preciso explicar qual foi esse erro que eu cometi. E eu acredito que fazendo essa explicação, todos nós que estamos fazendo a Olimpíada de História, vamos aprender com esse erro meu. E eu cometi, falha minha, um engano, foi mal, tava doidão, vamos lá ver o que foi que eu fiz. Beleza, vamos lá então, o que era? Estamos aqui na tarefa, tá? A tarefa da fase 3, a UNHB edição 16, 16ª, a UNHB, fase 3, tarefa 34. O que é essa tarefa? Para quem não tinha visto o outro vídeo, é uma ordenação de documentos. Eles vão dar vários documentos históricos e as equipes, os estudantes aí que estão fazendo, precisam colocar aí a qual século esse documento se refere e qual século esse documento e outros documentos mais eles foram produzidos. Então é duas coisas, qual século foi produzido e qual século se refere. E foi justamente aqui o meu erro. O manto Tupinambá que a Dinamarca devolverá ao Brasil. É o que? Um artefato. Ok, nós temos que julgar então, portanto, o artefato, esse objeto que está aparecendo aqui nessa imagem. Não é a imagem em si, não é a fotografia, tá? Esse é um erro que pode acontecer em outros documentos também. Então fique atento, está falando aqui o tipo de documento artefato, você tem que julgar o artefato e não a fotografia do artefato. Então vamos lá. O artefato é o manto Tupinambá, que a Dinamarca vai devolver ao Brasil. E aqui eles colocam, né, a origem, de onde foi extraída essa informação, de onde foi tirada essa foto aqui, extraída essa foto. E tá aqui, ó, Revista Piauí, Folha, bababá. O que foi a causa do meu erro? Não fiz uma pesquisa. E a Olimpíada de História exige, demanda, cobra muitas vezes uma pesquisa. Temos que fazer pesquisa e eu não fiz. Eu cometi um erro, fui pela inferência. Tá? Às vezes é uma pesquisa que ela demanda um pouco mais sofisticação, não é o caso dessa. Essa aqui era uma pesquisa simples, era só pegar o sitezinho aqui, jogar no Google e vamos lá para ele para descobrir de qual época, de qual século é esse manto. Aí a gente entra na matéria da revista Piauí. A volta do manto Tupinambá. Museu Nacional da Dinamarca vai devolver para o Brasil relíquia sagrada que está na Europa desde o século 17. Aí a gente já fica assim, tudo bem, mas no século 17, então ele pode ter sido produzido em outro período anterior, e aí eles se apropriaram, né, roubaram, porque é isso aí que esses saques coloniais ou colonialistas fizeram, roubaram muitas relíquias, objetos e levaram para a Europa e agora está em exposição em museus etnográficos e por aí vai. Mas aí a gente vai lendo o texto e percebe que o buraco é mais embaixo. Um dos mais bem preservados entre os 11 mantos tupinambás remanescentes do século 17. Então aí a gente pensa assim, remanescente do século 17. Então esse manto, ele foi produzido no século 17. É isso. E eu tinha colocado período pré-cabralino. Depois eu vou explicar por que eu cometi esse erro. Voltará definitivamente da Europa para o Brasil. Até o fim de 2023, o tesouro confeccionado com as penas vermelhas do Guará deixará para trás a coleção etnográfica do National Museum, o Museu Nacional da Dinamarca, e integrará o acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A instituição dinamarquesa anunciou a doação nesta terça-feira. A peça que os indígenas consideram sagrada está em Copenhague desde 1689. Século, portanto, 17. Segundo registros oficiais. Tá, eu li o texto inteiro, a gente pode ler o texto aqui, mas não vai ter nada demais em relação ao que a gente está procurando, que é a questão do século. Não tem outra informação falando que ele é anterior a isso. Então, especificamente falando, esse manto Tupinambá, esse aqui, foi produzido no século 17. Poderíamos até pensar, não, mas espera aí, pode ser que tenha sido produzido antes, aquilo que eu falei. Se eu joguei aqui manto Tupinambá no Brasil, joguei aqui no Google, né? Vai aparecer outras notícias. E aí eu abri aqui uma do G1, Fantástico, G1, sei lá. Aí fala, né, que eles roubaram também outras coisas além do manto, tem outras coisas para lá, claro. Diz
na notícia que no mundo existem apenas 11 mantos tupinambás desse tipo, produzidos entre os séculos 16 e 17. Todos estão na Europa, em museus da Dinamarca, Itália, Suíça, Bélgica e França. Então, assim, meus queridos, esses objetos foram produzidos entre os séculos 16 e 17. Aquele especificamente falando. Se a gente for seguir a rigor, a fonte, né, da matéria aqui, que foi indicada pela organização, esse, portanto, foi produzido no século XVII. Agora podemos responder a nossa pergunta, podemos lá responder. Então, século em que foi produzido? Século XVII. Século aqui se refere, aqui já é um pouquinho mais delicado, porque não necessariamente precisa se referir só ao século XVII, que é o período de existência aqui dos povos tupinambás. Os tupinambás já existiam antes, eles já estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Foi até por isso que eu me enganei e coloquei lá que era tudo pré-cabralino. Então coloquei século em que foi produzido pré-cabralino, século a que se refere pré-cabralino, antes da chegada dos europeus no Brasil. De fato, eles poderiam se referir também ao período pré-cabralino, já que esses povos tupinambás já estavam aqui. Porém, para a gente ficar aí com mais certeza, com mais segurança na resposta, vamos colocar mesmo o século XVII, porque o século XVII aqui nesse sentido é daquela peça que é citada especificamente pela organização desta peça aqui. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então, acho que para ter mais segurança, vamos colocar 17. Mas poderia se referir pré-cabralino, século XV, século XVI, século XVII. Enquanto tiver sociedade tupinambá e essa sociedade produzir esse artefato, tiver essa cultura, poderia ser o século a que se refere e não apenas um. Vamos colocar aqui o 17, que é por uma questão de segurança. Então é isso, meus caros, desculpa pelo engano, mas acho que foi interessante também para a gente ver a necessidade de pesquisar a Olimpíada de História, a Olimpíada Nacional de História do Brasil, feita pela Unicamp, cobra da gente como professor orientador e também dos estudantes, e principalmente dos estudantes, pesquisa. Façam as pesquisas para vocês terem certezas nas respostas, que nem os professores estão passíveis, né, de não cometer erros. A gente está passível de cometer erro, né? Então espero que tenha ficado claro, que tenha ajudado vocês e valeu, até a próxima. Tchau!